porque nós vamos daqui a pouco ter um convidado. Mas eu quero começar a falar com você sobre o tema de hoje. Eu sei que muita gente está crescendo porque eu estou recebendo muito depoimento, muito testemunho e eu estou muito feliz com isso. Porém, eu sei que muita gente está chateada porque começou. Eu comecei ontem o desafio, eu comecei hoje o desafio. Pessoal, não importa. Você tem tempo para. A gente ainda está no quinto dia, né? Ainda tem 16 dias. Está na fase ainda da limpeza. Você entra lá no grupo do Telegram, no link da bio. Pega os exercícios com todo mundo das aulas passadas. Tem quase 60 mil alunos lá. Você vai aprender demais. Você vai aprender demais. A gente já falou sobre o medo. O medo estava destruindo muita gente. A gente falou sobre a procrastinação. A procrastinação, que é deixar para amanhã o que você podia fazer hoje, estava destruindo muita gente. Hoje de manhã nós falamos sobre ansiedade. E o assunto da aula de hoje é bombástico. Será que você nasceu... Será que Deus pode criar alguém para dar errado? Será que você acha que se você está numa situação difícil, uma situação de miséria, uma situação de separação, uma situação de quebra financeira, uma situação de ansiedade ou de quebra sentimental, emocional, aí você fala assim, não, mas eu acho que é a vontade de Deus. Você já pensou assim, por acaso? Por acaso você já pensou alguma vez na sua vida que talvez fosse da vontade de Deus você passar por algum tipo de problema desse tipo? Deixa eu te falar uma coisa que nós vamos trabalhar hoje que vai mudar a sua vida. Deus não pode errar. Deus não consegue errar. Deus não... Simplesmente, tudo que ele faz é perfeito. Você já viu algum marceneiro, algum pedreiro, algum mecânico fazer algo, construir algo para dar errado? Eu sou marceneiro, né? Eu sou carpinteiro, eu vou fazer essa mesa aqui, mas eu vou botar o pé menor para ficar bambo. Não existe, todo mundo faz para dar certo. Todo mundo que cria, todo criador de alguma coisa, o carpinteiro que cria objetos de madeira, todos criam para dar certo. Por que você acha que Deus vai fazer algo para dar errado? Por que você talvez pense nisso? Eu já quero começar com essa palavra. Deus te chamou, Deus te deixou nascer nesse tempo para dar certo. Porque você é filho. Porque Ele te chamou para isso. Então eu quero te fazer um pedido antes de eu chamar o convidado daqui a pouco, que vai ser o David Leonardo. A gente essa semana ainda vai ter Cláudio Duarte, vai ter pastora Thalita Pereira, muitos convidados. E entrevistas bombásticas. As entrevistas que eu vou fazer hoje, a entrevista que eu vou fazer hoje com o David vai te ajudar muito. Posso te pedir uma coisa? A gente está começando a live agora. Encaminha para todo mundo. Porque daqui a pouco eu já vou chamar o Dave. Já vi que ele está aqui. Daqui a pouco eu já vou te chamar, Dave. É uma pessoa só. Eu quero que você encaminhe para uma pessoa só. Uma pessoa que precisa entender que ela não é um acidente. Ela nasceu para dar certo. Não existe acidente. Você nasceu para dar certo. Deus te chamou para dar certo. Eu quero te provar biblicamente hoje. Eu quero te mostrar por experiência. O Dave vai dar o testemunho dele. Eu tenho meu próprio testemunho para te dar. Não existe, esse aí foi destinado a dar errado. Está tudo acontecendo aí, deve ser a vontade de Deus. Deus tem filhos. Deus te trata como um filho, como uma filha. É lógico que Ele não quer que você dê errado. Ele te chamou para dar certo. Porém, tem regras. Repete comigo. Comece a anotar papel e caneta na mão. Vou pegar daqui a pouco minha caneta ali. Regras do jogo. Anote isso. Existem regras do jogo. Porque Deus te criou para dar certo, mas algumas coisas na tua vida dão errado. Você está quebrando algumas regras do jogo. Opa, caiu aqui o celular. Você está quebrando algumas regras do jogo. Deixa eu colocando aqui, pessoal. Você não pode quebrar as regras. Jesus. Você não pode quebrar algumas regras do jogo. É igual futebol. Eu posso fazer o que eu quiser no futebol. Não, não pode. Não pode. No futebol tem regras. No futebol tem regras. Vou chamar o Dave para a gente entrar hoje, mas assim, com poder e autoridade. Porque hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer algo nos ensinar. Deus vai nos ensinar hoje. Dave, como é que você está, meu amigo? Falar em quebrar em regras, algo quebrou aí, não foi? Foi o suporte do celular, cara. Fala, meu irmão, tudo bem? Tudo bom, Dave? Tudo bem, graças a Deus Deus. abençoe sua família, sua casa.
Os Amém. meninos têm acompanhado o crescimento dos meninos, eles estão tão felizes com tudo que está acontecendo com você e com Paulinha, como Deus tem usado vocês no Brasil. Amém, Hoje, cara. eu quero falar sobre o seguinte. Existem pessoas que acreditam que o que está acontecendo na vida delas de ruim é assim mesmo, é tipo a vontade de Deus. Eu nasci para dar errado. Acontece. Gente está extremamente ansiosa, gente está passando por crises profundas de tristeza. Então, assim, é assim comigo, é assim. E eu estava explicando antes de você entrar que não é possível que Deus enviou o seu único filho na terra para morrer, ressuscitar por nós, para que agora botasse a culpa nele, das regras que a gente quebra, e aí vem consequências negativas, e a gente bota a culpa nos outros. Ou bota a culpa em Deus, fala, não, Deus que não quer. Tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu sofri na minha vida, David, eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma consequência, ou um plantio, ou uma colheita do que eu plantei. Mas eu acredito que Deus chamou todo mundo para andar em vitória. Quem aceita Jesus Cristo anda em vitória. Mas a gente vai quebrando algumas regras do jogo e as coisas vão complicando. Eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, o que você está vivendo hoje, falando de propósito, o que você está vivendo hoje na tua vida? Você sempre sonhou? Ou você imaginou, eu sei que um dia eu vou viver isso? Talvez não na proporção, mas você sente... O que você faz hoje já era um propósito que já estava dentro de você? Tiago, eu acredito que tudo isso que você está falando, na verdade, existe uma grande resistência, às vezes, das pessoas crerem nisso pelo fator da responsabilidade. Então, a gente não quer assumir a responsabilidade dos ônus da nossa vida pelas más escolhas que a gente faz. Então, por exemplo, quando alguém fala isso, as pessoas tentam tirar isso da nossa responsabilidade para nos exonerar dos fracassos da gente. Então, por isso que a gente sempre está tentando colocar a culpa em Deus. Então, a gente glorifica o Senhor na hora da bênção, a gente só não consegue glorificar Deus na hora da tribulação, porque às vezes a tribulação quem semeou foi a gente. Então, grandes coisas da nossa vida dão decisões. Né? Nós tomamos caminhos errados, nós acabamos nos frustrando porque a gente, às vezes, não ouve a voz de Deus, não quer perguntar para o Senhor antes, quer fazer aquilo que dá na cabeça. Ponto. Aquilo que você me perguntou sobre aquilo que eu vivo hoje, Deus fala comigo há muito tempo isso. Desde quando eu era menino, Deus já falava sobre esse futuro que eu estou vivendo agora. Só que nunca imaginei que seria dessa proporção. Você acha que Deus dá pistas sobre o seu destino? Deus te deu pistas? Sim, com certeza. Deus só não mostrou o processo. Se Deus mostrasse o processo, eu não aceitaria o propósito. Dizer. Isso aí. Então, primeira coisa, pessoal, lápis, papel e caneta na mão, anote isso aí, olha só. Deus revela destino, mas não mostra o processo. Não. Deus revela destino, como mostrou para José que ele ia governar. Lá quando Exatamente. Ele era jovem, mas não falou que ele ia ser vendido pelos irmãos, que ele ia ser preso. Então, Deus mostra destino, mas não revela o processo. Porque se Deus mostrar o que você vai ter que passar, você vai desistir. Até, por exemplo, quando a gente vê Davi, a mesma coisa. Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, mas no outro dia nada aconteceu. Quer dizer, o processo foi dolorido, ele foi perseguido, ele foi... tentaram assassinar ele várias vezes. Então, da pista que Deus nos dá para onde Deus nos aponta, até a realidade daquilo que é o propósito de Deus, existe um processo que, se Deus realmente nos mostrasse, acho que ninguém aceitaria. Eu, de verdade, se Deus mostrasse todo o processo, talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, porque eu teria me acovardado. Então, por isso que a gente tem que confiar no Senhor, no propósito, mas encarar os processos de frente, dia após dia, crendo que Deus está conosco e que todas as coisas cooperam para o bem. Anotou aí, pessoal? Deus mostra destino, mas não revela o processo. Segunda coisa, David, seja bem verdadeiro com a gente, porque hoje a gente está com nossos alunos aqui, juntando um pouco do seu público também. Eu estou 21 dias, jejum, oração e treinando o povo. 21 dias, manhã e noite. 7h59 da manhã e aqui 9 horas da noite, sempre com um convidado agora. Me diz uma coisa de verdade. O que você está vivendo hoje? Hoje você é o maior pregador em termos de números, em termos de reconhecimento online.
do mundo, da história. Ninguém tem mais visualização que você hoje. É um fato grandioso. A gente celebra muito isso contigo. Mas me diz uma coisa. Deus tinha um plano na sua vida e você sabe. Mas você se preparou para isso ou isso aconteceu por acaso? Como é que foi isso? Mas seja bem sincero nessa resposta. Teve preparação sua ou foi Deus que instalou o dedo e as coisas aconteceram? Me explica isso que eu mesmo quero entender também. Tá. Cara, eu acredito que você sabe a resposta da sua realidade, porque ninguém chega a lugar nenhum sem passar por um treinamento de Deus. Então, por exemplo, quando você... Vou falar o meu caso pessoal, mas tendo uma referência bíblica muito clara, o exemplo é João Batista. A Bíblia diz que antes dele ser a voz que clamava no deserto, ele já estava sendo preparado e crescendo no deserto. Então, o que eu vivo hoje, eu só estou vivendo porque passei por um processo muito grande e Deus, durante todo esse processo, já estava me apontando. Eu só não sabia que esse era a chegada. Mas tudo que eu passei me apontou exatamente para o lugar que eu estou hoje. Então, a maturidade emocional que eu alcancei hoje, na verdade, é fruto de várias humilhações que eu passei no caminho, de muita gente que pisou, de muita gente que feriu. Então, hoje, eu apanho, porque toda a evidência vai gerar afronta e hater em todos os aspectos, Claro. Mas hoje não me dói tanto. Por quê? Porque eu já venho apanhando, já venho sendo testado, moldado, forjado por Deus, para exatamente o lugar que eu estou agora. Ou seja, isso é a perfeição de Deus de trabalhar no ser humano. Então, às vezes a gente está passando por um processo de muita dificuldade e que isso é justamente a escola de Deus para um momento posterior, aonde a gente vai precisar dessa bagagem. Então, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa e outra, uma fala pesada que a gente recebe, e a pessoa diz, poxa, como que você consegue abstrair? Bom, é porque eu já apanhei tanto nisso, já fui tão treinado que já caleja, já não sinto mais. Tá, agora, tecnicamente falando, porque como a gente é amigo, né, independente de colegas de ministério, porque a gente está sempre dividindo a plataforma em algum lugar, mas Sim. Como a gente é amigo, eu sei a resposta, mas eu preciso muito que os alunos entendam isso aqui. Mas, tecnicamente, você também se preparou? Por exemplo, você estudou internet, como fazer internet? Sim. Você sabe quais são as cores que funcionam? As coisas que dão certo ou não? Por exemplo, eu já vi vídeos seus num formato anterior. E agora o seu formato de vídeo comunica mundialmente. Explica para as pessoas o que as pessoas acham. Deixa eu explicar por que eu estou te perguntando isso daí. Sim. As pessoas acham o seguinte, que se Deus me chamar, está chamado. E a frase que eu vou soltar agora, você estava falando, eu anotei. Ó. Se Deus te chamar, você vai ter que se preparar. A frase 1, ponto 1 de hoje, pessoal. Deus mostra destino, mas não revela processo. Fase 2 que a gente está aprendendo com o David aqui. Se Deus te chamar, você vai ter que se preparar. A pergunta clara é, quando Deus te mostrou que o caminho era a internet, você se preparou para usar a internet? Tiago, eu acho que isso, eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para quem está ouvindo a gente agora, porque é justamente essa brecha que a gente deixa entre Deus chamar e aquilo que a gente vai viver que nos atrapalha e muitas das vezes interrompe o nosso trabalho para o Senhor, que é justamente a nossa inércia. Ou seja, Deus nos dá algo para fazer e a gente não se prepara, a gente não treina. Respondendo essa pergunta, quando Deus me fez entender que seria essa plataforma para alcançar milhões de pessoas, eu comecei a estudar isso de dia e de noite. Então, por exemplo, aquilo que nasceu de maneira orgânica, que foi o Senhor que fez nascer, o Senhor que deu o crescimento, hoje eu trabalho também de maneira intencional, ou seja, eu já sei exatamente o horário que eu preciso fazer, eu sei quando eu devo fazer. Agora, obviamente, a mensagem ela é sempre inspirada pelo Senhor, isso não pode ser algo técnico, isso é inspiração, é o Espírito Santo, a gente não controla. Porém, eu aprendi a encontrar perguntas para buscar as respostas no Senhor. Então, por exemplo, eu estou o tempo inteiro olhando para a minha geração, tentando entender o que a minha geração precisa ouvir. Aí, bom, eu entendi, essa é a demanda. Aí eu procuro no Senhor. Deus, eu preciso dessa resposta para a minha geração. E é o que você está fazendo, por exemplo. Hoje a gente tem quantas milhões de pessoas, como você falou, que estão desesperadas emocionalmente. Aí Deus tem o Tiago, que é uma ferramenta de Deus, que é um treinador de líderes, é um mentor de pessoas que precisam de uma resposta. Aí, olha só,
Você sabe que Deus te deu, você sabe que tem gente precisando. Agora a escolha é sua. Faço 21 dias ou não faço? Vou atrás de respostas para ajudar as pessoas? Quer dizer, isso é a gente levando a sério aquilo que Deus nos deu e entendendo as demandas da nossa sociedade. Então tem que se preparar, tem que estudar, tem que buscar, por exemplo, você está estudando inglês, eu também estou estudando inglês. A gente sabe que o que Deus nos deu é muito grande para ficar. Desculpa, eu já sou fluente, eu só estou só. Claro, claro. Tudo é right, tudo é left. Olha só, repetindo aqui, pessoal, ponto número 1 para quem está chegando agora. Deus mostra destino, mas não revela processo. O processo você vai ter que passar sozinho para aprender a vida, para amadurecer. Segunda coisa que é o que a gente está falando agora. Para quem está chegando agora, a gente ainda está no início. Você pode, inclusive, pegar aqui essa setinha e mandar para todo mundo. Ó, Thiago e David estão ao vivo dando uma aula. Você nasceu para dar certo. Deus não te fez por acaso. Manda para todo mundo. Segunda coisa, se Deus te chamar, você vai ter que se preparar. David, quando Deus falou para mim que eu seria um treinador de pessoas, eu não sabia falar bem em público. Eu não tinha metodologia. E o que eu fiz na época? Eu fui para os Estados Unidos me preparar para fazer uma aula tipo de pedagogia que te ensinava a metodologia de exposição. E eu falei, poxa, Deus me falou. Então, assim, as pessoas acham o seguinte, que se Deus te chamar para alguma coisa, vai cair do céu, não vai. Aquilo que você falou sobre você ser intencional é muito poderoso. Porque Deus ele vai mostrar assim, ó, faz isso. Mas quem vai criar o sistema do dia a dia, como você vai fazer aquilo, para onde você vai levar aquilo, é você. Então, isso foi muito bem colocado. Terceira pergunta que eu queria te fazer. Se você pudesse definir em uma palavra o teu propósito hoje, eu estou mudando todas as perguntas que eu te mandei, tá? Desculpa. Percebendo. É porque... Deus não tem problema não, não tem problema não. Não tem problema não. Se você pudesse definir uma palavra o teu propósito, só deixando claro, por exemplo, pregar, você usa o microfone, você usa a internet para pregar, é a sua ferramenta. Porque se um dia você parar de pregar por qualquer motivo, por um problema na voz, não pode falar alto, você vai continuar sendo David em outra coisa. Você vai continuar cumprindo o seu propósito. Se você pudesse definir em uma palavra, por exemplo, meu propósito de vida é treinar pessoas. Enquanto Jesus não volta, eu estou treinando pessoas na Terra e eu uso várias ferramentas para isso. Livro, estou fazendo aí o desafio de 21 dias, reunindo o Brasil para orar, jejuar e ser treinado emocionalmente, espiritualmente. Qual é a palavra que você definiria o teu propósito? Tem alguma coisa que vem na sua mente? Massagear o ego das pessoas. É o jeito exato. Eu nasci para ser uma voz de conforto, de acalento para a alma das pessoas. É um ministério bíblico, você ser a voz que acalma no meio de uma tempestade. Então é isso que eu nasci. Eu nasci para ser uma voz de consolo no meio de uma tempestade, aquela que aponta Jesus. Então, assim, se uma pessoa pergunta assim, David, qual é o teu propósito na Terra? Você pode falar, consolar. Assim como consolar. O Espírito Santo veio para consolar, sim. O teu propósito é consolar. Ou seja, se um dia você não puder pregar ou dar palestra, você vai escrever livro que consola. Perfeito. Você vai dar aula que consola. Você vai fazer um programa na TV que consola. Ou seja, consolar é o que você vai fazer sempre, independente da ferramenta. É isso que você está me dizendo? Independente de qualquer coisa. Esse é o propósito de vida. Tudo que eu faço volta é isso. Porque qual que é o consolo que as pessoas precisam? É Jesus. Então, apresentando Jesus, as pessoas estão sendo consoladas, acalmadas, acalentadas. Então, Jesus é a resposta para isso tudo que o ser humano precisa. Então, anote aí, pessoal. Terceira coisa. Não confunda propósito com ferramenta. Não confunda propósito com ferramenta. Ferramenta é o que você usa para manifestar o propósito. Tipo assim, tão lindo o propósito do Thiago Brunet, que é escrever livro. Tão lindo o propósito do David, que é pregar. Não, o propósito do David é consolar. Ele faz isso hoje através das pregações. Meu propósito é treinar pessoas. Eu faço hoje através de livros e aulas, e cursos, e treinamento. Se a gente trabalhasse numa linha de produção, talvez o que ficaria claro? Eu sou a pessoa que encontra primeiro aquele que precisa, e aí essa pessoa ela é alcançada por Jesus, ela é transformada pelo Senhor, e aí o segundo passo, aí é você que vai pegar. Você pega, treina essa pessoa e aponta ela para ela tornar eficaz naquilo que Jesus chamou ela para fazer. Então, na verdade, todas as coisas elas se fecham. E é isso que, Thiago, só um adendo, que às vezes as pessoas não conseguem compreender, com certeza você sofre com a mesma coisa, que é as pessoas tentando dizer o que você tem que pregar.
Você tem que pregar sobre isso, você tem que pregar sobre isso, você tem que pregar sobre o inferno, você tem que pregar Sempre sobre vai pecado. ter gente que quer confundir tua identidade. Então você tem que pregar sobre arrependimento. Bom, eu estou pregando, mas a minha mensagem agora, meu chamado agora é esse aqui. Eu preciso resgatar. Eu preciso fazer... É o pastor que, antes de admoestar a ovelha, ele vai atrás da ovelha. A Bíblia diz que ele pega no colo a ovelha. Ele leva para casa. Em casa é uma outra história que o pastor faz. Isso aí. Entendeu? Então, gente, entender o nosso chamado. Isso é muito importante. Fantástico, David. Rapaz, tá muito... O inimigo tá... Joga fora isso aí, cara. O inimigo tá furioso. Eu comprei o negócio, deve ser esse negócio barato, não é possível. Gente, ó, nós vamos entrar na melhor parte da aula agora. Posso te pedir um favor? Envia para uma pessoa essa live, que a gente vai dar a chave agora da aula de hoje. E outra coisa, David, todo dia a gente está fazendo um sorteio. Estou sorteando livros, estou sorteando um ano inteiro do Clube de Inteligência para abençoar as pessoas que estão com a gente. Para você que está conectado também, tem um link na minha bio que se chama Desafio Mestrado da Vida. Então, esse desafio é para todos, é gratuito e você vai poder ficar 21 dias ali sendo treinado com a gente. Faz um print aí, David. Olha aí, pessoal, faz um print, sobe no teu stories, marca eu e David. Sobe lá no teu stories, faz o print. Print. Aí sobe a gente, marca Thiago Brunet e David Leonardo, que eu vou repostar lá. David, agora eu quero falar uma coisa que para mim eu considero a chave dessa aula. Você acredita que Deus pode errar? Existe alguma possibilidade? Não acredito nisso. Não acredito. Não acredito existe que... Não, porque iria ferir um princípio basilar que é a perfeição de Deus. E a soberania também. Então, olha só. Isso. Eu acredito que Deus não pode errar. Eu acredito com todas as minhas forças que é impossível Deus errar. Por quê? Porque cada um dá aquilo que tem. Você já viu gente que é ferido, mas não retribui a ferida, deixa para lá? É porque ele não tinha ódio no coração, então ele deixou para lá. Quem feriu? Estava ferido e deu aquilo que tinha, que era a ferida. Jesus não tem erro nele. Então cada um dá aquilo que tem. Se Deus permitiu você nascer, ele não errou. Ele não errou no tempo, ele fala assim, poxa, eu fui nascer nesse século XXI que está terrível. Eu fui nascer nessa casa onde meu pai era bêbado. Eu fui nascer nesse bairro que nunca me deu oportunidade de emprego. Deus não pode errar, ele é soberano, ele sabe de tudo. Não existe erro com Deus. O que Deus permitiu na sua vida foi para que você aprendesse até aqui. David, me fala um pouco sobre essa questão das limitações. Em algum momento você achou que Deus tinha esquecido ou falhado contigo, ou por causa do lugar que você nasceu, ou por causa de alguma situação difícil que você passou, ou porque você estava com uma expectativa de algo que não aconteceu? Em algum momento da sua caminhada, você não é duvidou de Deus, porque você sempre teve Deus no coração, mas você estranhou Deus, falou, não é possível que Deus quer isso para mim. Tiago, ponto 1, Deus não erra, Deus é infalível. Agora, ponto 2, a minha percepção sobre Deus é falível. Né? Então, muitas das vezes, pela nossa própria ansiedade, por às vezes os nossos olhos não verem aquilo que a nossa fé deveria enxergar, sim, muitas das vezes eu acabei esmurecendo. E justamente isso acontece muito no meio dos processos da vida, né? Então, por exemplo, eu sei aquilo que Deus quer, mas por que se Deus quer isso, por que eu estou vivendo agora exatamente essa frustração, essa humilhação? Então, sim, nesses momentos a gente acaba, às vezes, tendo um pensamento falível contra um Deus infalível. A gente pensa, poxa, o que aconteceu? Eu fui desamparado? Deus não está me ouvindo? Não está me vendo? Não está ouvindo as minhas orações? Então, sim, a gente é ser humano. Amém. David, eu vou fazer o seguinte. Obrigado, né? Você sempre nos ajuda muito. A minha equipe vai entrar em contato com a sua. Nós vamos comprar alguns livros seus, tá bom? Tá. E nós vamos hoje, para quem está aqui assistindo, nós vamos sortear um livro meu e um livro do David. O que você tem que fazer, pessoal? Não preciso comprar não, eu dou um livro. Você dá? Então, Sim. obrigado, David. Aí. Então, só, o David vai dar um livro, eu vou dar um livro, e a mesma pessoa vai ganhar esses 2 livros. O que você precisa fazer? Bom, primeiro eu já avisei que o link do Mestrado da Vida está na bio. É só você entrar depois no meu Instagram e clicar lá e fazer sua inscrição, é gratuito, tá bom? É online e gratuito.
você aprender sobre inteligência emocional. Sai, eu já vi que você foi zoado essa semana toda, né, com isso. Deus, o que aconteceu com isso? Satanás já quebrou minha tela, meu celular novo. Sério? Quebrou a tela? Deu uma rachadinha, né? Então, olha só, o que você vai fazer? Pessoal, você vai entrar num vídeo que eu vou postar aqui falando Deus não errou com você. O nome do vídeo é Deus não errou com você. É um vídeo que eu gravei agora, aqui no quarto. Você vai entrar e vai comentar uma frase de algo que você aprendeu aqui. Olha, nós falamos 3 coisas aqui. Deus mostra destino, mas não revela processo. Primeira coisa que nós aprendemos hoje com o David. Segundo, se Deus te chamar, você vai ter que treinar, você vai ter que se preparar. Terceiro, não confunda propósito com ferramenta. Não confunda propósito com ferramenta. Essas 3 coisas estão na nossa aula de hoje. 3 coisas estão na nossa aula de hoje. E você, botando a frase do que você aprendeu, a melhor frase, David, a nossa equipe vai separar e vai mandar os livros amanhã mesmo para quem ganhar, para quem colocar ali. E você pode, pessoal, além de marcar além de botar a frase do que você aprendeu, o que mais te tocou, você pode marcar uma pessoa para assistir esse vídeo e para conhecer o mestrado da vida. David, muito obrigado, irmão. Tiagão, deixa eu só dar um recado, aproveitar o por favor, aí. por favor. Rapidão. Fala também do drive-in que lotou. Sim, quinta-feira agora, quarta-feira agora a gente vai gravar uma série em São Paulo, no Allianz Parque, serão 2 sessões. Te espero. E vai ser vai ser a série Fim da Tempestade. E, Tiago, só para comunicar às pessoas que estão com a gente aqui, uma das coisas que Deus colocou no nosso coração, mediante uma experiência que a gente teve aqui em Santa Catarina, agora uns 2 dias atrás, que a gente teve uma tempestade de vento muito forte aqui. Eu vi. E eu, quando deu a tempestade, eu estava no meu carro, entrei dentro de um mercado, fiquei dentro do estacionamento esperando passar. E quando eu passei, que era o fim da tempestade, engraçado que o nome da série já estava tudo feito, tudo. Quando eu saí, tinha árvores caídas, tinha placas que estavam retorcidas, semáforos retorcidos do vento. E Deus me deu um entendimento que são as marcas que a tempestade deixa. Então, eu creio que nós estamos já no fim da tempestade, que essa tempestade, Amém. Em nome de Jesus, ela está acabando. Amém, mas a gente tem que saber que essa tempestade deixará algumas marcas. Então, a nossa capacidade de reformar, de restaurar, de voltar a viver, vai nos fazer viver ainda mais rápido e ainda melhor aquilo que Deus desempenhou para nós. Então, essa série vai ser gravada agora e na segunda-feira, quando semana que vem que vai lançar a série no YouTube, a gente vai começar um período de 19 dias, porque eu fiz 19, que é o período do mês até o final do mês de julho, chamado Voltando a Viver. Vai ser 9h27 da noite. Qual que é o horário da tua? 9? A minha é 9 horas até o dia 21. Então perfeito. Então a gente não vai se chocar, vai dar para a pessoa assistir a tua live também, depois assistir a nossa. E eu vou estar lá na sua. Vai ser um presente de Deus, eu tenho certeza. Deus tem me feito entender algumas coisas importantes, Tiago, que dão fôlego de vida. Só uma coisa rápida para a gente terminar. Se você olhar para países muito poderosos, como por exemplo o Japão, que foram destruídos por uma guerra, totalmente destruídos, e que em 50 anos se tornaram uma potência mundial. Isso é muito poderoso. E aí, em outros lugares, você vê países que não foram tão destruídos e estão até hoje amargando derrota, amargando miséria. Ou seja, qual é a mentalidade que faz a gente recuperar com muito mais rapidez aquilo que a gente está vivendo? Então, a gente vai compartilhar durante esses 19 dias. Tiago, muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado, irmão. Conta Deus comigo abençoe. sempre quando precisar. Tamo juntos. Gente, a gente obrigado. É amigo, né? É bom as pessoas saberem. A gente é amigo também. A gente não é colega de ministério somente, a gente é uma amizade. A gente tem um grupo muito maravilhoso. Um ajuda o outro, ora pelo outro. Isso é muito importante. Tiagão. Obrigado, David. Deus abençoe, Tamo junto. tá? Valeu. Pessoal, então é isso aí. Nós vamos agora. Primeiro quero te agradecer muito, por você estar aqui com a gente. Isso para mim é muito importante. E agora eu vou pedir o seguinte, eu vou me dar um minutinho para eu postar um vídeo que vai mexer contigo, vai falar sobre o teu propósito, sobre como Deus não errou contigo. E você vai notar nos comentários ali o que você aprendeu na live de hoje. 3 coisas. Deus mostra destino, mas não revela processo. Se Deus te chamar, você vai ter que se preparar. E terceiro, propósito. Não confunda propósito com ferramenta. Vamos correr para esse vídeo, me dá um minutinho para postar
e comenta o que você aprendeu. Marca uma pessoa para assistir o vídeo e você vai estar concorrendo a um livro do David Leonardo e um livro meu, que amanhã mesmo minha equipe vai anunciar quem ganhou e vai disparar aí para o seu endereço. Paz e prosperidade. Até a aula de amanhã, 7h59. Não deixa de se inscrever no link aqui da bio, no Mestrado da Vida. Amanhã, 7h59, nossa aula normal aqui no Instagram. Paz!